Olá pessoal, dando sequência então à apresentação sobre os números complexos, nós vamos falar agora sobre a forma polar ou forma trigonométrica de um número complexo. Tá? Nós tínhamos visto até agora apenas a forma retangular, em que eu tinha x mais yi. X é a parte real, y é a parte imaginária. E esse número pode ser representado no plano complexo. E eu posso utilizar módulo, ρ, ou R, alguns chamam de R, e ângulo, θ, ângulo ou argumento. Bem, cosseno de θ, aqui tem um triângulo retângulo, vale cateto adjacente, que é x, a parte real, dividido pela hipotenusa, que é o ρ, que é o módulo. Consequentemente, x é a projeção do módulo aqui no eixo horizontal, é ρ vezes cosseno de θ, só passei para o outro lado multiplicando. Igualmente, o seno de θ é o cateto oposto, que é essa altura aqui, que é a parte imaginária y, dividido pela hipotenusa, que é ρ. Então, eu tenho que y, que é a projeção aqui no eixo vertical, é ρ vezes seno de θ. E eu posso utilizar essas duas equações na forma retangular e tenho então que aqui é x mais yi. Posso colocar o ρ em evidência e tenho então o que se chama de forma polar ou trigonométrica de um número complexo. Tá? Aqui eu tenho ρ, que é o módulo, e θ, que é o ângulo ou argumento. Essa forma aqui é uma forma meio comprida, na verdade, tá? É muito mais fácil, ainda que não se ensine isso no ensino médio, tá? Geralmente, utilizar uma notação simplificada. Isso daqui é uma notação simplificada da forma polar ou trigonométrica. O número complexo z tem um módulo ρ e um ângulo argumento θ, certo? É bastante útil utilizar a notação simplificada. Alguns exemplos, então. Escrever os números abaixo na forma polar. Eu tenho vários números complexos, 7 números complexos, tá? Vários deles já apareceram anteriormente, acho que todos, na verdade. Tá? Então, aqui está a forma polar. Começando pelo primeiro, 5 mais 5 raiz de 3 vezes i. Nós já vimos na aula anterior a representação desse número no plano complexo e já calculamos também seu módulo e ângulo. O módulo é 10, é isso ao quadrado mais isso ao quadrado raiz quadrada, e o ângulo é 60. A tangente desse ângulo é 5 raiz de 3 dividido por 5. Está aqui. Consequentemente, a forma polar ou trigonométrica desse número complexo é módulo ρ, que vale 10, cosseno de 60 mais i seno de 60 graus. Eu estou usando em graus. Se alguém quiser utilizar em radianos, 60 graus corresponde a π sobre 3 radianos. Então, aqui iria cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Rigorosamente a mesma coisa. Tá? Bom, notação simplificada, módulo 10, ângulo 60. É bem mais compacto escrever isso do que escrever essa tranqueira toda, ainda que a forma matemática correta seja essa. Tá? Segundo exemplo, também já vimos esse número complexo, menos 2 mais 2i. Aqui está a representação, está no segundo quadrante. O módulo é 2 raiz de 2 e o ângulo era 135 graus, visto na aula passada, tá certo? Portanto, a forma trigonométrica é módulo, 2 raiz de 2, cosseno de θ mais i seno de θ, 135 graus, que também pode ser expresso em radianos. Tá? Notação simplificada, módulo, 2 raiz de 2, com o ângulo de 135 graus. Item C. Também já vimos esse número, Z3, 7,25 menos 3,38i. Representação do plano complexo, aqui está, no quarto quadrante. Tá? O módulo era 8, aproximadamente igual a 8, né? A gente fez as contas na aula passada. E o ângulo era 335 graus, no sentido aqui anti-horário, ou no sentido horário, ângulo negativo, menos 25 graus. Tanto faz, pode utilizar um ou outro. Tá? Eu coloquei aqui na forma trigonométrica usando o ângulo positivo, não teria problema usar o ângulo negativo também. Tá? E a notação simplificada é 8, módulo, com um ângulo de 335 graus. Ou, o que é mais comum, na verdade, 8 com o ângulo de menos 25 graus.
tá? 335 graus e menos 25 graus são ângulos congruentes, possuem a mesma medida e ambos são argumentos do número complexo Z3. Aqui nós temos um número imaginário puro, Z4 igual a menos 6i, tá? Cujo módulo, a gente já viu na aula passada também, o módulo desse número é igual a 6, tá aqui, e o ângulo desse número é 270 graus, pelo menos no sentido anti-horário aqui, tá? Ou menos 90 no sentido horário. Aqui está. Então eu tenho o módulo e o ângulo, consequentemente Z4 é ρ, o módulo, que é 6, cosseno do ângulo mais I seno do ângulo, 270 graus, eu coloquei aqui o positivo, tá? Notação simplificada, módulo com o ângulo, 6 com 270, ou 6 com o ângulo negativo aqui, menos 90 graus, tá? Equivalente. Item E, Z5 igual a I, é a unidade imaginária, tá? Qual é a representação da unidade imaginária na forma polar? Então, eu vou representar aqui, é 0 mais 1i, né? Parte real e parte imaginária, não preciso disso. Aqui eu tenho a representação no plano complexo, certo? Essa distância aqui é o módulo, que é a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz quadrada, vale 1. Então, a unidade imaginária tem módulo unitário e o ângulo, esse ângulo θ5 aqui, é o ângulo de 90 graus, eixo imaginário positivo. E aqui está, portanto, a representação trigonométrica é módulo 1, cosseno de θ mais I seno de θ. Ora, é claro que cosseno de 90 é 0, seno de 90 vale 1, então se eu calculasse o valor de cosseno e seno aqui, resultaria em I, obviamente, porque esse Z5 são apenas duas representações do mesmo número, tá? Notação simplificada da unidade imaginária, módulo 1, ângulo de 90 graus, certo? Item F, um número real Z6 igual a 5. Como que eu represento um número real na forma polar? Então, ele tem parte real 5 e parte imaginária é 0. Então, a representação, sua imagem está sobre o eixo real. E o módulo aqui, não precisa fazer conta nenhuma, é o próprio 5. Tá? E o ângulo é 0. Tá? Não tem ângulo nenhum. Módulo 5, não tem nenhuma abertura aqui. Ângulo 0. Portanto, a representação trigonométrica é 5 cosseno de 0 mais I seno de 0. Se eu fosse calcular cosseno de 0, vale 1. E seno de 0 vale 0. Então, aqui daria 5 vezes 1, 5. Claro, obviamente. Notação simplificada, então, um número real, positivo, tem módulo aqui 5 aqui na frente e o ângulo 0 grau, certo? E, por fim, Z7 igual a menos 1, um número real negativo. Tá? É um número que tem parte real menos 1 e parte imaginária nula, né? É um número real. Então, a representação está aqui. Esse ângulo θ é 180 graus, ou π radianos, e o módulo é o comprimento, é a distância a partir da origem. Sai do 0 vai até 1 aqui, que é menos 1 na verdade, tá? Aqui tem um sinal de menos. Mas o módulo é 1, certo? O módulo é unitário. Então, o ângulo é 180 graus, ou π radianos, a representação é 1 cosseno de 180 mais I seno de 180. Cosseno de 180 graus é menos 1, seno de 180 graus é 0, resulta obviamente menos 1. Notação simplificada, módulo, que é 1, com o ângulo de 180 graus, certo? E se eu tivesse medido o ângulo no sentido horário? Aí eu teria obtido menos 180 graus, tá? 180 graus e menos 180 graus são ângulos congruentes, eles diferem exatamente de 360 graus, que é uma volta completa. Tá bom, pessoal? Então, na aula que vem, a gente vai dar continuidade ao estudo dos números complexos, dessa vez utilizando a representação na forma trigonométrica ou polar. Até lá, então!